Bom, então vamos lá. Vamos começar então essa sessão, o último bloco da sessão de matemática aplicada, tá? A gente tem aqui, agora para começar, a gente vai começar com o professor Arthur César Fassoni. É Fassoni, tá certo? Falei certo o nome? Fassoni. Fassoni, obrigado. Ele é professor da Universidade Federal de Itajubá. O Arthur, ele fez graduação e mestrado na UFV e fez o doutorado dele na Unicamp. E ele vai falar hoje para a gente aqui de Cancer Invasion Mediated by Cellular Diversification. Não sei se eu falei certo, tá? Desculpa aí, meu inglês caipira. Valeu, Arthur. Você tem 20 minutos para falar. E se chegar a 20 minutos, eu aviso você aqui, tá? E peço para encerrar. Beleza? Beleza. Valeu. Obrigado, Arthur. Obrigado por ter aceitado o convite da comissão organizadora de apresentar. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço à comissão organizadora pelo convite e parabenizo a todos pela organização do evento. E eu entendi direitinho, com o meu inglês caipira, Rodrigo, também a sua apresentação. Então, tá jóia. Saúdo todos os colegas aí, dou bom dia a todos aí. O Armando, o Anderson também, que a gente tem a ver com umas coisas que a gente tem feito com o Anderson, que eu vou apresentar aqui. E também o Denis, acho que ele estava aqui, não sei se eu estou vendo ele mais. O Denis aqui de Itajubá. Eu vou tentar falar, então, um pouquinho sobre invasão de câncer mediada pela diversificação ou diversidade celular, de um ponto de vista bem informal, tá bom? Apresentar alguns modelos bem simples e depois caminhar para a ideia biológica, tentar generalizar ela nos modelos um pouco mais complicados. E para isso eu vou falar um pouquinho sobre resiliência ecológica. É um conceito muito forte em ecologia. Vários ecólogos falam sobre isso. A questão climática, eles utilizam essa abordagem, esse framework, para tratar da questão climática, essas questões de regime shifts, né, que são falados aí na questão climática, e também sobre invasões biológicas. Resiliência ecológica tem a ver com a habilidade de um sistema de manter o seu estado presente quando sujeito a alguma perturbação ambiental. Tem tudo a ver com sistemas dinâmicos, e essa figura aqui é tirada não de um artigo de matemática, mas de um artigo de ecologia. Eles têm essa noção de bacias de atração. Então, um sistema dinâmico que tem um ponto de equilíbrio estável aqui e outro ponto de equilíbrio estável aqui, e esse ponto tem uma grande bacia de atração, e suponha que a trajetória do seu sistema dinâmico, que modela algum fenômeno biológico, no momento esteja nessa bacia de atração, a gente diz que ela tem uma grande resiliência se a bacia de atração é grande, e tem uma pequena resiliência se a bacia de atração é pequena. Por quê? Resiliência tem a ver com o seguinte: você perturba o sistema, né? Você tira árvores de um ambiente, você introduz populações invasoras naquele ambiente, isso corresponde a perturbar a trajetória do sistema que estaria aqui para uma posição aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Quanto mais longe da separatriz das bacias de atração, mais resiliência você tem, mais protegido está no seu sistema. E a gente sabe que perturbações nos parâmetros também modificam o retrato de fase, né? Modificam a forma e o tamanho das bacias de atração. Então, é dentro desse escopo de ecologia que a gente vai introduzir a nossa abordagem aqui com os modelos matemáticos. Vamos falar do modelo de Lotka-Volterra, então, bem conhecido aí dos livros didáticos de introdução a equações diferenciais, como um modelo para invasão de câncer, ou iniciação do câncer. É um modelo clássico em biologia matemática que é usado para outros modelos mais complexos. Ele é dado por isso. São duas equações diferenciais, competição entre uma espécie X e uma espécie Y. X a gente vai chamar de nativa, ou células normais, e Y, população invasora, ou células cancerosas. Tudo que eu falar aqui pode ser adotado tanto para o câncer, como também para invasão de plantas, por exemplo. Tá? Esse modelo é utilizado também em invasão de plantas.
E você pode adicionar mais termos nesses modelos aqui, que são mais complexos, envolvem mais fenômenos. Por exemplo, o câncer, células tumorais podem produzir um ácido, né? Então vai ter uma terceira equação aqui do ácido produzido pelas células tumorais que danifica o tecido normal. E quando esses coeficientes alfa e beta aqui são maiores do que 1, a gente tem competição forte. Note que o dano que Y faz nela mesma, pelo crescimento logístico, é como se tivesse um coeficiente 1 aqui. Se o alfa é maior que 1, o Y, ou a célula invasora, causa um dano na célula tumoral maior que ela causa em si mesma, e vice-versa para o beta. Quando a gente tem alfa e beta maiores do que 1, só uma das populações vai sobreviver. A gente tem um caso de bistabilidade. O retrato de fase é mais ou menos assim, né? Você tem esse ponto de equilíbrio. Aqui é o eixo X da população nativa, aqui é o eixo Y da população invasora, e tem outro ponto de equilíbrio. 2 pontos de equilíbrio estáveis. Você tem um ponto de célula aqui no meio, cuja variedade estável é uma curva de dimensão 1, que separa as bacias de atração. Então, qualquer condição inicial aqui, como essas em azul, abaixo da variedade estável, vai levar para a sobrevivência da nativa, e acima vai levar para a sobrevivência da invasora. Então, o resultado, ou seja, qual população vai sobreviver, depende das condições iniciais. Então, tipicamente, num contexto de invasão, por exemplo, de câncer ou ecológica, a gente tem aqui, o seu sistema está nesse ponto. Digamos que o seu sistema convergiu em tempos passados para esse ponto, porque você só tem a população nativa. E o que são essas perturbações? São introduções de quantidades da população invasora. Então, a nova condição inicial vai ser do tipo 1 para o X e um certo valor para o Y. A gente vê que esse valor tem que ser bem alto e ultrapassar o limiar dado pela separatriz aqui, que vai ser um gráfico de função, para que estejamos na bacia de atração do ponto PI, e daí, com o tempo, o seu sistema evolua para a sobrevivência da invasora e extinção da nativa. Certo? Então, é interessante aqui estudar o comportamento dessa separatriz aqui. Tá certo? Então, isso aqui é uma coisa que a gente já tem estudado já desde 2010, 11, quando eu fiz o meu mestrado, depois 14, depois, em 2019, com o Denis, a gente fez um trabalho que, utilizando a teoria qualitativa de EDOs, a gente mostra que aquela separatriz ali é um gráfico de uma função. A gente mostra que ela é um gráfico de uma função, e se você fixar o x, fixado o x, e você variar os parâmetros, alfa, beta e delta do modelo, você caracteriza como que essa separatriz aqui vai aumentar ou diminuir. Então, pensando aqui, por exemplo, que o alfa é o dano que a espécie invasora causa na espécie nativa, ou seja, é a força do tumor, vamos botar desse modo simplificado, é o alfa. O teorema mostra que é o seguinte: para cada x fixado, a função, né, que avalia o comportamento da separatriz em função do alfa é decrescente. O que isso quer dizer? Que essa curva inteirinha aqui, se eu aumentar o alfa ou aumentar o dano do tumor, essa curva inteirinha ela vai passar mais para baixo. Tá certo? Vai diminuir o valor do S de X para cada X. Tá? Isso aqui está nesse artigo de 2019. Então, aqui, por exemplo, o retrato de fase com os valores de parâmetros iniciais, e daí o tumor aumenta o seu dano que ele causa ao tecido. Essa separatriz vem para cá. Aqui tem um exemplo numérico, mas no artigo a gente caracterizou isso analiticamente. Tá? Então, diminuiu aqui, e note que agora o limiar de invasão para o tumor é muito mais baixo. É fácil perceber isso, né? Então, é muito mais fácil de ocorrer a invasão. A gente caracteriza para a beta, que é o dano que o tecido normal causa no tumor, e tem o comportamento inverso, né, como é de se esperar.
E para o delta, que é a razão entre as taxas de reprodução do X e do Y, porque aqui o seu sistema está dimensionalizado, isso aqui é a razão da taxa do Y para o X, desculpa, de reprodução. Do Y é interessante, do delta é interessante, ele tem um comportamento na curvatura. É possível mostrar também que a curvatura aqui depende do delta. E ela é positiva ou negativa conforme o delta é maior ou menor do que 1, e é uma reta quando o delta é 1, ou seja, quando as espécies se reproduzem de maneira igual. Então, dependendo da região, aqui vai aumentar, olha só, eu estou nos valores iniciais aqui, com delta 0,8. Se eu aumento o delta, para valores acima aqui desse ponto de equilíbrio, no eixo X, o limiar de invasão aumenta. Mas para valores abaixo do ponto de equilíbrio aqui, no X, o limiar de invasão diminui. Para o delta é um comportamento que depende da condição inicial. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, não é o foco da palestra, mas nos casos limites, quando o delta tende a zero, você tem uma reta aqui ou uma reta aqui quando o delta tende a infinito. É possível caracterizar isso aqui também. Bom, mas o que acontece? Deixa eu voltar para esse retrato de fase. Você tem células normais e células invasoras. É muito difícil você ter uma quantidade alta de células invasoras que leve para a sua bacia de atração aqui desse ponto. Do ponto de vista de biológico, o câncer começa com poucas células. As condições iniciais são muito pequenas aqui. Então, mesmo que você tenha um alfa muito grande aqui, ó, vamos supor um alfa bem grande que torne a bacia de atração aqui bem pequena desse ponto e bem grande do ponto de invasão. Mesmo assim, as suas populações começam pequenas. E outra coisa, o câncer, ele não é formado de um único tipo celular. As células tumorais, elas estão sujeitas a uma alta taxa de mutação. Então, depois que surge uma célula tumoral, ela, de vez em quando, as descendentes delas, quando vão se replicar, elas sofrem outras mutações que conferem outros fenótipos a elas. Então, você tem uma diversidade celular na população tumoral. Então, a pergunta aqui que a gente se fez é o seguinte, isso aqui ainda é um trabalho em andamento, que eu vou mostrar daqui por diante, é o seguinte, suponha que eu tenha inicialmente a população nativa, a população invasora aqui, e suponha que essa população invasora está com uma condição inicial abaixo da separatriz aqui, ou seja, ela vai ser extinta. A invasão do câncer não vai ser bem sucedida. Suponha agora que ela sofra uma mutação para um terceiro tipo, ou um segundo tipo de célula tumoral. Então, eu vou considerar uma segunda população tumoral com parâmetros alfa, beta e delta eventualmente diferentes. Tá? Então, é o caso de estudar a resiliência no modelo de Lotte-Volterra tridimensional. Tudo isso que eu falei antes está escrito aqui, e a gente, então, vai considerar taxas de mutação. Então, vamos focar só apenas nesse modelo aqui, tridimensional, é o mesmo modelo anterior, só que a população Y está dividida em dois pedaços, né? E os dois competem com o tumor, causam dano no tumor, nas células normais, desculpa. As células normais causam danos aqui. Eventualmente, os parâmetros beta, delta e alfa podem ser diferentes. E você tem taxas de mutação, a princípio, tanto desse compartimento para esse, quanto desse Y2 para esse. Ou seja, você está diversificando a sua população tumoral, que é o que acontece na prática. Tá? Então, eu vou mostrar apenas um retrato de fase aqui, bem simples, só para ilustrar o que acontece. Nesse retrato de fase tridimensional, a gente tem aqui o eixo X da população nativa, aqui, tá bom? O eixo Y1 da população invasora, aqui. E esse terceiro eixo é o eixo que eu adicionei, que é o eixo Y2. Vamos focar primeiro só no plano aqui no chão, no XY1. No plano XY1, se você retira a mutação,
certo? E zera esse epsilon, e começa com y2 igual a zero, esse plano aqui, xy, ele é invariante quando o epsilon é zero. Você tem esse y2 aqui. Ou seja, se você não começa com nenhuma população invasora, y2, e não tem mutação, você está no mesmo caso que anteriormente. Aqui está a separatriz do caso bidimensional, e a condição inicial, por exemplo, está aqui. Ou seja, você teria a extinção do tumor. A invasão seria mal sucedida, conforme eu tinha mostrado no retrato de fase anterior. Agora, adicionando uma mutação, você cria células aqui do Y2 com uma outra configuração que, eventualmente, é melhor. Os parâmetros da Y2 refletem que é uma célula tumoral mais agressiva que a Y1, e, eventualmente, então, você consegue ter a sobrevivência delas. Porque aqui está a nova separatriz das bacias de atração. É uma variedade estável de dimensão 2 aqui. A gente consegue determiná-la numericamente com o método de séries de potência, mas ela está aqui e ela é diferente da separatriz, é claro, do plano, né, do modelo lá. Então, com a adaptação, com a mutação, há essa melhoria. Sem essa adaptação, não aconteceria isso. E agora você pode fazer isso para dimensão infinita, porque os tumores são compostos de diversas populações. Então, você pode considerar N populações, N variantes da população invasora, com taxas de mutação aqui, mesma coisa que eu considerei antes. E, em particular, se você considera que a mutação só ocorre para populações próximas uma das outras, ou seja, uma população I só vai poder mudar para YI mais 1 ou para I menos 1, e para todo I, né? Você chega nesse modelo aqui. E nesse modelo, ele é uma versão discreta no espaço desse sistema aqui de EDPs íntegro diferencial, com uma difusão aqui para essa população Y. Essa população Y está se difundindo no espaço de aspectos, S, que é o espaço que vai representar o fenótipo da população tumoral. E eu tenho integrais aqui que somam, né, todas as populações. Um modelo parecido com isso aqui, a gente tem estudado com o Anderson, né? Ele com 2 alunos de mestrado estudaram boa parte de existência, unicidade e parte de controle aqui também nesse modelo, e a gente tem feito a parte numérica de modelagem. E eu vou mostrar aqui algumas simulações nos 2 minutos, se eu não me engano, que me restam aqui. Vou mostrar as simulações. Então, agora eu tenho um espaço de aspectos, que é esse S aqui. Isso aqui representa tipo o fenótipo da população tumoral. Eu vou assumir que alfa e beta são constantes, ou seja, a população tumoral e a população invasora não tem diferença com respeito ao dano que elas causam. Apenas a reprodução. A reprodução vai diminuir à medida que o S muda. E eu vou começar aqui em roxo com a população tumoral distribuída nesse patamar aqui. Ou seja, a população tumoral ela está preenchendo esse espaço do espaço de aspectos, com uma alta taxa de reprodução, que a gente sabe que vai ser, no caso da invasão, vai ser prejudicial para ela. Então, se eu faço a difusão igual a 0, eu tenho esse resultado aqui, ó. A população não se difunde e ela morre, ó. Ela vai para 0, tá vendo? Aqui está o Y grande de T, que é a área sobre essa curva, que é a soma de toda a população. Ele vai para 0, enquanto a população nativa sobrevive. Contudo, quando eu introduzo uma difusão no espaço de aspectos, essa população consegue se adaptar. Aqui está muito pequeno, mas aqui ela se distribuiu para um espaço não estacionário constante, positivo. Você vê que a Y sobrevive e a X é extinta. Né? Você vê aqui que os fenótipos aqui para diferentes valores de S, 1/3, 2/3 e 1, ó, vão para um valor muito pequeno, 0,001, mas não nulo. Ou seja, a população consegue sobreviver porque, em vez de estar restrita a esse espaço de aspecto que ela
não sobreviveria, a difusão causa com que ela se adapte e sobreviva. Finalmente, se você considerar um caso mais agressivo, que eu não vou ter tempo para explicar aqui essa simulação, você tem aqui até uma onda viajante aqui, porque o fenótipo mais agressivo está aqui no S igual a 1, ó, que ele tem as melhores qualidades aqui no S igual a 1. Então, a sua população começa aqui, ela vai se adaptando e vai sobrevivendo só a variante mais agressiva. Você tem ondas aqui, ó, das variantes que crescem aqui, mas elas diminuem porque elas vão se tornando mais agressivas e você tem uma convergência para um espaço, para uma distribuição aqui. Bom, era isso que eu queria falar. Tem algumas conclusões aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas conclusões que já foram vistas aqui biologicamente, e tem alguns problemas matemáticos, que é estudar a dinâmica, né, desse sistema de ADOs aqui, bem interessante do ponto de vista dinâmico, e esse sistema aqui, do ponto de vista estudar as soluções estacionárias, né, tentar encontrar soluções estacionárias no tempo aqui, tentar analisar a estabilidade linear de soluções estacionárias homogêneas aqui, e também existência e unicidades de soluções aqui, né, Anderson? E é isso aí. Bom, é isso, eu agradeço mais uma vez o evento, e muito obrigado, e estou à disposição se tiverem qualquer dúvida. Bom, eu vou pedir agora para todo mundo abrir os áudios, por favor, e a gente fazer uma salva de palmas para o professor Arthur. Bom, agora eu vou abrir para perguntas, comentários, sugestões. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso falar? Por favor. Eu queria parabenizar o Arthur por essa conferência muito bacana e lembrar, inclusive, do tempo que eu conheci o Arthur na época do mestrado. Ele estava falando já sobre essa separatriz no modelo de coexistência do Lotka-Volterra, não coexistência ou não coexistência. Acho isso extremamente bonito, extremamente rico, e acho que ele está demonstrando mais uma vez quanto ele consegue explorar esse modelo bacana, quer dizer, é um modelo muito básico que a gente estuda nos primeiros cursos de biologia matemática, que está com com essas consequências interessantes. Então, acho muito bonita essa conferência, e eu queria só dar uma sugestão. Eu não sei se eu já dei essa sugestão antes para o Arthur, mas a gente não tem se encontrado muito, mas que é estudar quer dizer, eu vi o artigo sobre isso, de tentar entender o câncer do ponto de vista de teoria de jogos evolutiva, que é bem um dos assuntos que eu estudo, em particular com 3 estratégias, né? Então, tem um artigo, eu vou colocar a referência desse artigo aqui no chat. Eu estava até preparando aqui, copiando isso, porque eu achei que valia a pena passar. E é interessante, porque nesse artigo eles estudam 3 tipos de células, uma população de 3 tipos de células, só que nesse caso são 2 tipos, digamos, normais e um tipo maligno. É interessante você ter feito uma coisa diferente, que é um tipo, digamos, normal com 2 ou mais malignos, né? E acho que vale a pena tentar olhar esse tipo de coisa, inclusive seja com dinâmica determinística, como você está fazendo, e como esse artigo que eu passei pelo chat, mas também do ponto de vista de dinâmica estocástica, e exatamente essa história de você aumentar o número de tipos, né, na experiência que eu já tive aí com teoria de jogos evolutivos. Isso enriquece muito a dinâmica e é capaz de trazer resultados bastante interessantes. Então, no fundo, eu acho que eu não tinha uma pergunta, era mais esse comentário, o elogio. Armando, obrigado pelas palavras. Eu me lembro que em 2013 ou 2014 teve um evento aí na UFMG que você organizou. Eu estava falando do comecinho do que eu falei aqui nessa palestra. Realmente, esse artigo aí é bem interessante. Eu acho que tem
muita coisa para fazer com teoria de jogos aqui, teoria de jogos evolutivos. Eu estou tentando estudar para ver se eu consigo conversar com você um pouquinho sobre isso, mas é bem parecido, né, o escopo da teoria de jogos com esse modelo de 3 dimensões aqui, ou mais, né? Na verdade, é quase equivalente, então, realmente tem muita coisa interessante para explorar. Só lembrando que a outra pessoa que eu acho que está assistindo, pelo menos eu havia entrando, é a Elisa. A Elisa sabe também tudo dessas coisas, você também conhece a Elisa. Às vezes surge alguma coisa legal para nós aqui. Legal, É isso. Olá, Elisa. E vamos ver se a gente troca umas figurinhas aí, né? Isso aí. Bom, obrigado, professor Armando. Tem mais alguma pergunta? Bom, se ninguém vai falar, eu queria fazer uma pergunta idiota aqui. O Arthur, eu estou vendo você falando de dinâmica, de comportamento limite, né, de proporção limite, basicamente, e assim, tipo, na minha cabeça, que não entendo absolutamente nada disso daí, eu vi esse negócio, uma semelhança com aqueles modelos de urna que a gente tem, que a gente tira uma bola, aí escolhe uma dinâmica para repor bola na urna, e a brincadeira é olhar a proporção de bola de uma determinada cor quando a quantidade de passos vai para infinito. Óbvio que aqui está fazendo equações diferenciais, né? Mas já tem um monte de resultado na literatura que diz que você pode fazer associação entre modelo de urna e processo de ramificação e tal, isso aí no sentido de processos estocásticos, né? Eu olho para você fazendo isso, assim, eu acho que aparentemente tem um link de cara, assim, mas eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. A minha pergunta é assim, tipo, na verdade a minha pergunta sincera seria, eu estou viajando muito ou estou viajando pouco ao falar que tem alguma relação entre essas duas coisas? Bom, Rodrigo, quando você começou a falar, para ser sincero, eu falei, nossa, essa pergunta vai ser difícil, porque eu não entendo quase nada de sistemas discretos e parte estocástica e tudo, mas do ponto de vista biológico apenas, você pode pensar como o tecido celular, quase como se fosse uma urna onde as bolinhas são células. A diferença é que ali as bolinhas interagem umas com as outras e uma bolinha pode virar duas. E uma bolinha mata a outra. Mas, basicamente, você poderia ter modelos, existem modelos discretos para câncer, onde você tem essas regras de passo a passo, onde uma população mata a outra e tudo, e você, de fato, faz essas simulações, né? Tem um modelo de Gillespie, que é um método de simulação estocástica. Quando você pega esses sistemas de EDOs aqui, contínuos, transforma num conjunto de regras discreto e simula. Em geral, quando você considera muitas simulações e toma média, a média converge para a simulação contínua. Mas quando você tem esses fatos aqui de bacias de atração, isso pode mudar um pouquinho, porque do ponto de vista estocástico, às vezes um indivíduo a mais que foi sorteado para o lado de cima pode mudar totalmente a dinâmica, né? Pode levar à extinção, por causa de um indivíduo que é sorteado para cima ou para baixo. Então, quando você tem essas bacias de atração, eu já vi que é bem interessante, mas não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu viajei, mas respondeu demais. Tem essa relação. Quem está viajando aqui sou eu. Mas valeu, eu entendi a resposta. Obrigado. O Anderson levantou a mão aqui. Pode falar, por favor. Acho que o tempo já está... Mas, na verdade, eu acho que o Arthur já respondeu algumas coisas no comentário da sua própria palestra, né? Parabéns, Arthur, pela excelente palestra, como sempre. Na verdade, eu, assim, apenas para elogiar o Arthur, vale a pena falar, porque nós nos tornamos um parceiro, né, de pesquisa, e é aquela famosa simbiose, né? Então, assim, eu estudei muita matemática, com muito pouca a interface aplicada, e já conheci o Arthur é ex-aluno da UFV, então ficou mais fácil, mas aí quando eu tive a oportunidade de ter essa aproximação, só tenho a agradecer, porque é um colaborador extremamente ativo e um excelente especialista na área. Então,
Acho que era alguma coisa que eu procurava, assim, há um bom tempo, um parceiro como o Arthur. Então, parabéns, Arthur, pela palestra. Eu ia fazer uma pergunta mais técnica, mas acho que você já respondeu, e para não delongar muito mais uma vez, parabéns pela excelente palestra. Viu? Obrigado, Anderson. Eu que agradeço também a parceria aí. Bom, gente, eu vou pedir para todo mundo de novo abrir os áudios, então, para a gente agradecer de novo o Arthur, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade com a nossa sessão de matemática aplicada. E agora a gente vai receber a professora Rosileide Lopes. É isso? Sim, é Rosileide de Oliveira Lopes. Desculpa, Rosileide de Oliveira Lopes, isso. da Universidade Federal de Itajubá. Tá? A professora Rosileide, ela fez a graduação na UFOP, o mestrado na UFPR e o doutorado dela na UFMG. E ela vai falar aqui para a gente hoje de controle preditivo robusto baseado em modelos para sistemas lineares com saltos marcovianos. Professora, eu vou passar a palavra para você e se você chegar a 20 minutos, eu te aviso e peço para caminhar para o encerramento, tá bom? Muito obrigado por aceitar o nosso convite e com a palavra você, por favor. Tá certo. Bom, eu que agradeço a organização, foi uma alegria estar aqui apresentando o meu trabalho. Eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz, na verdade, esse tema, que tem o meu tema de interesse no momento, né, um deles, e é o assunto que eu estudei no doutorado, e o que eu vou apresentar aqui exatamente é um pouco do resultado da minha tese, que eu terminei o doutorado no final de 2019, né, e isso é um pouco só para que vocês acompanhem um pouco, vamos dizer, compartilhar um pouco do que eu tenho estudado. Então, o meu tema foi controle preditivo robusto, baseado em modelo para sistemas lineares com saltos marcovianos. A tese inclui, né, um pouco mais do que eu estou apresentando aqui, porque nós estudamos o controle de horizonte infinito e também de horizonte infinito, com alguma aplicação, mas aqui eu vou falar apenas do controle de horizonte infinito. E esse trabalho foi feito, então, com os meus professores, orientadores, o orientador, professor Reinaldo Martinez Palhares, os co-orientadores foram os professores Eduardo Mendes e Leonardo Torres, ambos do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFG. Eu mudei um pouco, meu mestrado eu tinha feito na matemática aplicada da Universidade Federal do Paraná, e então esse assunto para mim foi bem desafiante, mas me interessou muito e hoje eu estou bastante interessada nele. Durante a apresentação eu vou utilizar a MPC, quando for falar em controle preditivo baseado em modelo, MJLS para falar de sistemas lineares com saltos marcovianos e LMI para falar de desigualdade matricial linear. E o resumo do que eu vou apresentar é uma MPC para sistemas lineares com saltos marcovianos, sem considerar restrições, depois o MPC para sistemas lineares com saltos marcovianos, com restrições rígidas nos estados e nas entradas. E, por fim, um exemplo numérico para abordar, né, os resultados apresentados. Por que MPC? O MPC é um método de controle que tem sido utilizado, né, nos processos industriais desde 1980, por ser capaz de lidar com restrições e, dependendo da metodologia, garante estabilidade do sistema. Pode ser aplicado a problemas multivariáveis e é fácil de incorporar objetivos de minimização de custo. O que significa, né? Como funciona a estratégia MPC? Então, será usado o modelo dinâmico do processo para predizer a saída em instantes futuros. Então, no instante K, é calculada uma sequência de controle, resolvendo um problema de otimização, e, em seguida, apenas o primeiro elemento dessa sequência é aplicado, descartando-se o restante, e calcula-se o próximo, o x de k mais 1. Né? Com esse valor,
o procedimento, então, repetido. No próximo instante, K mais 1, uma nova sequência de controle é obtida. A princípio, essa sequência vai ser diferente da sequência anterior, porque nós vamos utilizar novas informações nesse novo processo, nessa nova etapa. E assim, o processo é repetido durante N vezes, sendo N o horizonte de predição. O objetivo, né, aqui nós vamos apresentar um MPC robusto. Robusto por quê? Porque vai garantir que restrições sejam atendidas mesmo na presença de incertezas, e garantir estabilidade do sistema e também otimizar o desempenho. Esse é o nosso problema. O sistema linear com saltos marcovianos a ser estudado é dado por xk mais 1 é igual a A que si de K, θ de K, x de K, mais B que si de K, θ de K, U de K. Θ de K, aqui nas matrizes A e B, são os modos de Markov, e o que si de K representa os parâmetros, porque as matrizes A e B são matrizes de incertezas politópicas. Então, as matrizes do sistema dependem tanto dos modos de Markov quanto de incertezas politópicas. Bom, os sistemas lineares com saltos marcovianos servem para modelar sistemas que apresentam mudanças abruptas em suas estruturas. É bastante comum, por exemplo, em modelos econômicos. Aqui no nosso trabalho, além das incertezas nas matrizes do sistema, nós vamos supor também incertezas do tipo politópicas nas matrizes de probabilidade de transição entre os modos de Markov. E vamos considerar as restrições do tipo rígidas nas entradas de controle e nos estados do sistema. O objetivo é resolver esse problema minimax, que consiste em escolher matrizes A e B para todos os modos possíveis e em todos os instantes, que alcancem o pior valor, né, de J infinito de K, que é o custo a ser definido. E sujeito, né, às restrições rígidas, tanto nos estados quanto nas entradas de controle. O nosso objetivo é resolver esse problema minimax. Bom, além disso, vamos definir para o nosso sistema de controle com saltos marcovianos o que é a estabilidade média quadrática. O sistema linear com saltos marcovianos, considerado inicialmente, é dito estável em média quadrática quando para o estado inicial x de K0 e o modo inicial θ de K0, o valor esperado de x transposto x tende a zero quando K tende a infinito. Então, aqui nesse trabalho, também nós vamos conseguir obter condições para a estabilidade média quadrática do sistema. Uma questão fundamental no nosso trabalho é a escolha da função de Lyapunov e das ações de controle dependentes de parâmetro. Então, tanto as ações de controle quanto a função de Lyapunov são dependentes tanto dos modos de Markov, quanto são também combinações lineares de outras matrizes. Então, aqui temos, por exemplo, a matriz P de Lyapunov. Voltando só um minuto. Temos aqui a matriz P, por exemplo, de Lyapunov. É uma combinação linear de outras matrizes PL. Essas matrizes são obtidas resolvendo o problema de otimização. E são dependentes, né, cada PL, também do modo da cadeia de Markov. O custo de horizonte infinito escolhido é o valor esperado do somatório de x, na norma, na verdade, né? Que, essa norma aqui significa x transposto QX, e essa norma U significa o transposto RU, sendo Q e R aqui as matrizes de ponderação simétricas positivas definidas. Também dependentes, né, do modo de Markov, as matrizes R e Q.
O primeiro resultado que nós conseguimos encontrar foi exatamente uma solução para esse problema de otimização. Esse problema de otimização diz que uma cota superior, né, gama 1 mais gama 2 seria uma cota superior para a função custo J infinito, é obtida, né, é garantida, sempre que as restrições 1, que é essa LMI, 2 e 3 forem factíveis. As LMIs 2 e 3 nos dão a cota superior para a função custo. Então, o gama 1 e aqui o gama 2. A LMI 1 nos garante a estabilidade média quadrática do sistema. Então, se 1, 2 e 3 forem satisfeitas, forem factíveis, então, gama 1 mais gama 2 é uma cota superior para a função J infinito. E temos, assim, a conclusão do primeiro teorema. O sistema linear com saltos marcovianos apresentado, né, considere o sistema linear com saltos marcovianos apresentado. Se existir uma solução factível para o problema de otimização, o caso sem restrições, que é o último problema que eu apresentei, em um instante K, para o estado inicial x de K e um modo inicial, I igual a θK, também existirá uma solução factível em qualquer instante T maior ou igual a K. Então, basta resolver o problema, garantir que a restrição, a solução do problema de otimização no instante K, podemos concluir a existência da solução a partir de qualquer instante T maior ou igual a K. Além disso, o controlador obtido garante a estabilidade média quadrática. Assim, se nós adicionamos mais uma matriz de Lyapunov, também essa matriz de Lyapunov é dependente de parâmetros e dos parâmetros, né, dos parâmetros que são as matrizes WL, aqui no caso, né, essas W que psi de K depende de a WL, sendo que, e também do modo de Markov I. Adicionando essa matriz, nós conseguimos obter esse segundo, uma condição para esse segundo problema de minimização. Se esse problema de minimização, esse problema de minimização diz o seguinte: se as LMIs 1, 2 e 3, e de 4 a 9, que eu vou apresentar a seguir, forem factíveis, então gama 1 mais gama 2 é uma cota superior para J infinito de K. Aqui, 4 e 5 são as LMIs que garantem as restrições nos estados e na entrada, quando N igual a 1 para os estados e quando N igual a 0 para a entrada. As LMIs 6 e 7 garantem a factibilidade recursiva do funcional de Lyapunov. As LMIs 8 e 9 garantem as restrições nos estados e nas entradas para N maior que 1 e N maior que 0. E temos, assim, o teorema que diz o seguinte: considera o sistema linear com saltos marcovianos dado. Se existir uma solução factível para o problema de otimização, no caso restrito, no instante de tempo K, para um estado inicial x de K e o modo inicial θ de K, existe também uma solução factível em qualquer instante T maior ou igual a K. Além disso, o controlador, baseado no problema de otimização, garante estabilidade em malha fechada no sentido média quadrática. Então, nós temos, assim, dois resultados de esse teorema, né, para o caso com restrições rígidas nas entradas de controle e nos estados do sistema, e o outro problema, que sujeito apenas às restrições, às LMIs 1 e 3, que garantem também a estabilidade para o caso, e a cota superior, né, a existência da cota superior, para o caso sem restrições. Aqui, em seguida, eu vou apresentar um exemplo
que motiva ilustra, né, o resultado obtido. Esse exemplo nós vamos considerar quando restrições, o bar igual a 1. O estado inicial vai ser x0 igual a 1, um transposto, θ0 igual a 1, e n, o horizonte de simulação, igual ao horizonte de controle, que é igual a 100, e fizemos 250 realizações da cadeia de Markov para a obtenção dos resultados. A partir de agora, eu vou chamar LU, que é um artigo com o qual comparamos os resultados. Eu vou chamar de original. E para cada réplica, né, das 250 realizações, nós usamos a mesma cadeia de Markov. O primeiro exemplo é o seguinte. Esse exemplo foi adaptado de Lu, 2013, e Costa, 99. É um exemplo de um modelo econômico. Aqui, nós temos 3 modos de Markov, modo I, aí temos as matrizes no modo 1, e os vértices são 1 e 2, né? Então, matriz no vértice 1, modo 1, matriz no vértice 2, modo 2, modo 1, desculpa. As matrizes de controle B1 e B2 são iguais no modo 1. Para o modo I igual a 2, também temos 2 vértices, no modo 1, modo 2, e as matrizes de controle B1 e B2. Repare que neste exemplo, este primeiro exemplo, nós temos os modos, as matrizes de controle são as mesmas, B1 e B2, e aqui também para o modo I igual a 3, nós temos A1 e A3, dois vértices, né? E também a B1 e B2 no modo I igual a 3 são iguais. Os vértices das matrizes de probabilidade de transição são P1 e P2. Aí nós obtemos esse resultado, no caso, sem restrições. Então, aqui é o primeiro problema a solução do primeiro problema de otimização, né? Para esse resultado, nós podemos ver aqui que, bom, é pouco, mas mesmo assim nós temos um ganho do algoritmo proposto, que é o algoritmo do nosso resultado, comparado ao original de Lu. E também nos estados, né, simulação dos estados. E também da entrada de controle, nós podemos ver um pouco de ganho do algoritmo proposto em relação ao original. Considerando a média, o custo médio sobre 250 realizações, nós temos aqui, está um pouco difícil de ver, mas o custo obtido por Lu foi de 0,1744, e o custo obtido com o nosso controlador também foi 0,15, nem eu estou vendo ali, 0,1599, eu acredito, teria que olhar. Então, nós ganhamos em relação ao Lu da literatura, que já tinha sido comparado com outros, o nosso algoritmo ganhou nesse momento, né, inclusive com relação ao custo. Aqui nós temos um novo exemplo. Neste exemplo, nós fizemos uma pequena mudança nas matrizes B1 e B2, e com essa pequena mudança, nós podemos ver aqui a região de factibilidade, a linha tracejada, né, mostra o nosso algoritmo proposto. Então, nós podemos ver claramente que há um ganho em relação à factibilidade do problema para o caso do nosso algoritmo proposto, apenas com a pequena alteração na matriz de entrada. Depois nós vamos considerar aqui as matrizes de entrada diferentes, nesse B1 e B2 são diferentes para os modos 1, 2 e 3, e temos que, nesta situação, o nosso algoritmo é factível ainda para este resultado, e para esse sistema, o algoritmo apresentado por Lu foi infactível. Então, aqui já é um resumo, né?
nós consideramos incertezas politópicas nas matrizes do sistema e na matriz de probabilidade de transição entre os modos de Markov. Consideramos restrições rígidas nos estados e na entrada de controle. E obtemos a estabilidade média quadrática, né, pelo controlador proposto. Os exemplos numéricos apresentados, comparados com os resultados disponíveis em LU, ilustram a efetividade e desempenho em termos de custo, factibilidade e estabilidade média quadrática. Este assunto foi abordado, né? Na verdade, gerou 2 artigos, um de Lopes, 2019, e outro em 2020. Neste artigo foi exatamente como aqui, um controle de horizonte infinito, então o custo era de horizonte infinito, e nós conseguimos estabilidade estabilidade média quadrática. Já este artigo, nós propomos um controle de horizonte finito. Então, neste artigo também, nós trabalhamos com restrições em termos de segundo momento. Aqui está o e-mail para contato e as referências, né, que nós utilizamos nessa apresentação. Então, aqui. Bom, eu vou voltar e parar de compartilhar, se nós quisermos conversar alguma coisa. Era só isso que eu tinha para falar. Bom, eu vou pedir agora, então, agradecendo a professora Rosileide, para todo mundo abrir os áudios e a gente fazer uma salva de palmas para ela. Muito obrigado, Rosileide. Eu que agradeço. Eu estou um pouco usando 2 telas aqui, acho que eu posso virar um pouco. Eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade aí, por favor. Bom, fique à vontade para fazer pergunta. Eu posso, Rodrigo, só falar mais um pouquinho, apesar que eu já estourei o tempo? Pode. Quer falar? O grande desafio, esse tipo de assunto, né, tem muito ainda para ser estudado. Eu estudei esse MPC considerando restrições rígidas. Depois, no outro assunto, né, que está até no outro artigo, nós adicionamos restrições, ruído auditivo. Com a adição do ruído auditivo, já muda um tanto como falar em estabilidade, né? Não é possível mais falar nessa estabilidade média quadrática, até onde eu sei. E, então, nós trabalhamos com controle de horizonte finito. E um dos grandes desafios que eu estou interessada no momento é o MPC estocástico, né? Que, falando em restrições probabilísticas, porque as restrições são uma grande questão. No caso de incluir restrições probabilísticas, seria um motivador e um desafio hoje nesse assunto de MPC estocástico. Obrigada. É só isso. Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu queria fazer 2 perguntas bem besta mesmo. Vai ficar claro que eu não entendi muita coisa, que eu não entendo muita coisa do assunto, né? Mas tá bom. Você fala 2 perguntas, então. Você fala um determinado momento, você fala de cota superior para função custo, e aí você divide isso em 2 termos, você separa isso em gama 1 mais gama 2. Uma pergunta bem idiota mesmo. Por que você separa? Porque você quer analisar separadamente essas componentes? Por que você Sim, não chama isso de porque gama? eu sou obrigada a separar separadamente de acordo com as condições mesmo do problema. Então, uma está incluída em um LMI, a outra está incluída na outra LMI. De acordo com as contas que vão aparecendo, e aí você tem que... A segunda pergunta é que você usa um termo, quando você vai fazer simulação, você usa um termo que você fala assim, o meu horizonte de simulação é 100. O que é isso? O que significa isso? A horizonte de simulação, o tempo de simulação normal, né? A simulação normal, é porque nessa questão do MPC, nós temos também um outro horizonte, e esse outro horizonte é chamado horizonte de predição.
Então, tenho que trabalhar com os dois no sistema, o horizonte de simulação, por quanto tempo eu vou simular, e por quanto tempo, de qual será meu horizonte de predição. Então, esse 100 é uma unidade de tempo, então, correto? Exato, sim. Tá bom. 100 o quê? 100 dias? 100 horas? 100 anos? Na verdade, nós colocamos 100, foi discreto, né? O sistema tempo discreto, então nós colocamos não tem... Mas é porque você dá uma outra coisa que chama N também. Isso também tem a ver com o número de réplicas que você faz, não é? Então, o N é a predição, é o horizonte de predição do MPC. Que eu vou fazer um MPC, na verdade, apesar do resultado e o controle de um custo ser de horizonte infinito, a simulação é feita com um N finito, né? Então, nós estabelecemos, vamos trabalhar, eu acho que no caso aí foi N igual a 100. Então, vamos trabalhar com N igual a 100. E com esse N igual a 100, poderia utilizar o horizonte de simulação diferente do horizonte de predição também. Mas nós optamos por utilizar o mesmo, no caso. Tá bom. Não sei se eu respondi, não sei se foi o que você perguntou. Não, era só uma dúvida sobre o que era a nomenclatura, é isso mesmo. Obrigado, viu? Deixa eu aproveitar o gancho, Rodrigo. Esse horizonte de simulação, Rosileide, primeiro, obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Esse horizonte, ele tem a ver talvez, eu acho que eu não entendi muito bem, ele tem a ver com um tempo de mistura, quer dizer, um tempo que você acha que está próximo do equilíbrio, porque o seu horizonte de simulação é quantos passos você vai fazer na simulação, e o horizonte... Exato. E o outro horizonte é um horizonte teórico, é isso? Que você acredita que com esse horizonte você está próximo do equilíbrio? Ou eu estou falando muito coisa fora de... Na verdade, o horizonte de... Você está dizendo o horizonte de predição, no caso, o Nzão. Isso. Aí depende. Cada sistema, para cada tipo, você poderia escolher um N diferente. Nós colocamos o Nzão igual a 100, aí, no caso, eu acho que poderia ter sido até um pouquinho menor, porque não dá para trabalhar... Seria mais ou menos isso, escolhemos um N, de acordo com o problema abordado, se aquele N escolhido vai ser suficiente, então podemos trabalhar com ele. Para cada tipo de problema MPC, para cada abordagem, poderia ser um N diferente. Muitas vezes o N apenas igual a 40, 30 já é suficiente. Nós colocamos igual a 100, mas às vezes você já faz para 30 e já tem um comportamento ali de estabilidade, já é suficiente. Apesar de ser um N ali, o custo de horizonte infinito, né, nós trazemos isso para a situação prática. Mas esse N, só para terminar, é um N que você acredita que você vai estar próximo do equilíbrio, é isso? Exato, sim, de acordo com o problema apresentado. Legal. Obrigado. Então, eu que agradeço muito, foi um prazer, né, compartilhar aqui, apesar de vamos dizer, o trabalho foi feito na engenharia elétrica, eu estou um pouquinho longe dos matemáticos, mas eu vi trabalhos muito legais aqui nas apresentações, fico muito feliz de ver. Vejo que alguns casam, né, que eu tenho feito mesmo. Bom, eu vou pedir de novo para todo mundo abrir os áudios, eu vou pedir também para o pessoal abrir as câmeras, porque depois dos aplausos a gente vai tirar um print. Então, primeiro vamos fazer uma salva de palmas. Muito agradecendo ela. Muito obrigado, Rosileide. Vamos dar início, então, à nossa última palestra do bloco, tá? A gente vai receber aqui o professor Wanderson José Lambert, que é da Universidade de Alfenas. Tá? O professor Wanderson, ele tem graduação e mestrado na Unicamp e tem o doutorado no INPA, e ele vai falar para a gente aqui sobre a New Class of Semi-Discrete Lagrangian Eulerian Schemes for Hyperbolic Transport Models in Porous Media. Nossa senhora, me enrolei todo aqui para falar, desculpa, espero que tenha ficado compreensível. Muito obrigado, professor. Perfeito, inglês. Muito obrigado, professor Wanderson, por ter aceitado o nosso convite, tá? Você tem 20 minutos para falar, e se acaso chegar nos 20 minutos, eu vou te avisar e pedir para encaminhar para o final, tá bom? Muito obrigado e a palavra é sua. Bom, obrigado pelo convite, né?
fico bastante contente com o convite, principalmente nesse momento de pandemia aí, que está muito difícil ter esses eventos, e realmente a comissão foi bastante corajosa em fazer um evento desse tamanho, e ficar vários eventos, e fico bastante satisfeito pelo convite. Bom, várias palestras aqui, e muitas das palestras foram com aplicação direta sobre problemas bastante específicos, mas a minha, em particular, ela não vai ser uma aplicação direta num problema específico. É um modelo que a gente tem trabalhado e desenvolvido. Esse trabalho tem sido feito há alguns anos, junto com um grupo relativamente grande, né? Com o Unicamp, né? O professor Eduardo Unicamp, o aluno de doutorado que eu fui orientador, que defendeu agora, em julho, Jean François, um ex-aluno de doutorado, João Pérez, que está na Colômbia. Então, a gente vem trabalhando há alguns anos sobre o desenvolvimento de esquemas numéricos do tipo lagrangiano e euleriano. E na evolução desses esquemas lagrangianos e eulerianos, a gente chegou nesse modelo secreto para resolver diferenciais parciais hiperbólicos. Eu coloquei aí em poros median, mas não vai ser, a aplicação não vai ser só em meios porosos, né? Vai ser em vários modelos de equações hiperbólicas. Um resumo aí da palestra. Primeiro vou falar dar um geral sobre os esquemas lagrangiano e euleriano, né? Eles são esquemas relativamente novos na literatura, começou a ser desenvolvido em 2018 pelo nosso grupo. Posteriormente, um modelo semidiscreto e a nossa que a gente usa, e aí eu vou mostrar algumas figurinhas aí, algumas simulações para vocês, para mostrar a qualidade do método, e que o método realmente ele é aplicável em vários tipos de modelo bastante gerais. Tá? Bom, como é que a gente chega, né, no nosso esquema? Primeiro, a gente considera um grupo de equações aí, que são hiperbólicas. O desenvolvimento do método numérico ele é feito primeiro para equações escalares, então essa H aí, U de T, H de X, U, é uma equação apenas em uma dimensão espacial e uma dimensão temporal, mas obviamente depois o método ele é estendido para dimensões mais altas, para sistemas de equações mais gerais, tá? Inclusive com o termo forçante. Então o método realmente ele é completo para tratar vários tipos de equações hiperbólicas. Posso dizer que todos os tipos de equações hiperbólicas que a gente possa considerar, inclusive com termos não locais, fluxos não locais, com termo de fonte que são funções do tipo delta, bastante geral mesmo. Ele tem se adaptado bastante aos vários tipos de modelo que são propostos para ele. O primeiro trabalho produzido na área de modelos lagrangianos e eulerianos foi em 2018, no qual eu sou autores, depois em 2019, sou coautor, mas o professor Eduardo Abreu, ele está o professor João Pérez também. Bom, como é que a gente deduz e chega nesses modelos lagrangianos e eulerianos? A gente tem a equação 3, que é a nossa equação, sistema de equações, na verdade, uma equação escalar hiperbólica. A gente escreve essa equação na forma da divergência aqui, tá? Aí a gente integra esta equação dentro de um volume de controle. Deixa eu mostrar o volume de controle aqui. O volume de controle ele é colocado no espaço X, né, onde é o domínio da minha equação. A extensão para a dimensão mais alta, não vou discutir aqui, mas ela foi feita para dimensão qualquer, inclusive espacial. O que acontece nesse domínio, né? Então, esse DJN aqui, ele é embaixo delimitado por Tn, que é o tempo que a gente assume, que a gente conhece a solução. O Tn mais 1 é o tempo que a gente vai encontrar pelo método. A gente introduz uma malha espacial de seta com posições XJ, XJ mais 1, e os intermediários XJ menos meio, XJ mais meio. Tá?
ao longo desta solução, dentro dessa região aqui, o mais importante são essas duas curvas que delimitam tanto a esquerda quanto a direita, tá? Que elas vão ganhar o nome de no-flow curve por um motivo bastante simples aí que eu vou explicar, mas fundamentais no estudo da existência de solução, da estabilidade do método, e tem uma coisa muito importante que a gente obteve nesse nosso esquema numérico, que não há literatura, foi a gente conseguir provar uma noção de positividade, no qual a gente não utiliza os autovalores da equação. O que implica isso? Que a gente consegue a estabilidade do esquema numérico sem precisar cálculo de autovalores. A gente utiliza essa no-flow curve aí. Bom, então, fazendo essa integral, aqui para mim, porque tem esse negócio do Meet aqui, mas aqui tem essa integral, foi feita a partir de 4, a gente aplica o teorema da divergência, tá? Então a gente chega do lado direito aqui, que é o 5, essa equação 5 aqui. Bom, como essa integral aqui a gente está assumindo que a gente tem conservação, a integral, inclusive, do lado direito é 0, então a gente assume que HU, produto interno com a normal, seja 0, tá certo? Bom, e aí, utilizando este fato, a gente tem o quê? Que quando a gente faz essa integral ao longo da região J, a gente não tem fluxo por essas curvas aqui, tá? A gente só tem fluxo que entra pela parte de baixo e sai pela parte de cima, tá? Então, isso dá origem à equação 6, que é basicamente uma equação de conservação. O que há de interessante agora? Sigma J mais 1 aí, que são curves. Bom, a gente deduz uma dinâmica para elas, tá? Então, a gente quer saber como é que elas são construídas, porque elas a identificação de como o domínio ele é carregado ao longo da solução, porque a gente faz esse domínio ser carregado ao longo da solução. Bom, a gente propõe aqui para ela uma forma geral, né, um x de xi, t de xi, uma forma geral para a nossa curva no espaço x e t. Aplicando a derivação sobre xj aqui, a gente vai achar que essas curvas aqui elas são tangentes, tá? Se eu estou ao longo da sigma j, né, a curva sigma j, quando eu calculo a derivada, eu tenho que essa derivada aqui, ela é tangente à curva sigma j, e ela é perpendicular ao vetor normal. Lembrando que a gente tem este fato que h de u também é normal, a gente seguinte condição aqui, né, depois de várias hipóteses, chega à seguinte condição, que a nossa no-flow curve, tá certo? Ela a derivada dela, né, quando a gente faz a derivada, ela é proporcional a esse h de u. Bom, fazendo um algebrismo aí, tá, reescrevendo esta ideia aí, a gente chega nesta equação 9 aqui, ou seja, a nossa flow curve tem a dinâmica definida por h de u dividido. Quando a gente tem um sistema de equações, eu só estou comentando aí diretamente, quando a gente tem um sistema de equações, a gente tem um monte dessas equações, né, que são várias equações. Para cada equação, a gente constrói uma no-flow curve, tá? E essas no-flow curves aí, elas também são dadas em função de todas essas. Se eu tiver N equações, eu terei N no-flow curve para cada saída, né? Aí no meu domínio unidimensional ainda. E as no-flow curves terão a dinâmica definida ainda pela equação 9, se eu tenho H1, H2, H3 até Hn, então cada no-flow curve vai ser indexada por esse H, que são as funções de fluxo que eu tenho, dividido pelo respectivo UI que eu também tenho. Tá? Então, consegue fazer a extensão, precisar o cálculo de autovalores para calcular no-flow curves aí. Bom, então a gente inicialmente tinha um problema 1, que era resolver a equação
diferencial hiperbólica, a gente reescreve na metodologia lagrangiana e euleriana, que vai ser o quê? Que vai ser encontrar a solução dessa no-flow curve aqui, tá? Sujeita a essa condição de conservação aqui. Portanto, esta condição de baixo, a gente vai chegar no nosso esquema numérico. E o esquema numérico aí ele é construído. Bom, sobre o esquema numérico aí, a gente tem o nosso domínio espacial aqui, como eu disse, né, essa malha, né, xj-1, xj mais 1. A no-flow curve sai do xj-1, xj e xj mais 1. O U, que é a solução, ela é constante em cada um desses malha aí, né? Então ela é um JN aqui, um J mais um N aqui. Para achar a evolução, o que a gente vai fazer? A gente vai reconstruir esta solução utilizando uma aproximação no qual a gente tem o J e a gente também faz uma aproximação da derivada da função. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai ter é SLJ aqui dentro de cada da malha, né? De cada elemento de malha aqui, a gente tem esse LJ. Bom, e aí a gente vai fazer o quê? Também vai encontrar uma aproximação para a nossa no-flow curve. Bom, fazendo a aproximação para a no-flow curve, tá certo? A gente vai trocar a dinâmica, que é essa curva azul aqui, vai considerar a coisa mais simples que a gente pode ter inicialmente, funcionou bem, que é fazer o quê? Que é considerar que a inclinação, né, é o H sobre U, então a gente fixa o valor de H de U sobre U nos pontos de saída, então a gente tem uma reta. Pode surgir a pergunta, não daria para melhorar? Dá, então tem um aluno de doutorado que está trabalhando na teoria na obtenção de um método que seja, utilizando a mesma metodologia, mas um método que seja de ordem mais alta. A intenção era fazer um método robusto, mas a gente está tendo condições de estender para um método de ordem mais alta, tá? Bom, então o que a gente faz aí? Então, para fazer qual é a solução, a gente, no tempo J, no tempo N mais são J mais meio, a gente faz a integral de x barra até x barra J mais 1. X barra J, x barra J mais 1. O que vem a ser isso? Bom, então, da malha XJ mais 1, a gente tem a no-flow curve, que vai bater lá no tempo Tn mais 1. Então, a gente vê que ele vai, o XJ leva no XJ barra, o XJ mais 1 leva no XJ mais 1 barra, tá certo? Então, está mostrando aqui que o elemento do domínio, ele evolui a solução. Então, o que a gente faz aqui? Para encontrar o J mais meio, o N mais 1, a gente faz a integral de XJ barra XJ. Só que a gente tem que voltar para a malha original. Então, a gente faz uma reconstrução numa malha separada, projeta na malha original, tá? Então, para voltar na malha original, a gente faz o quê? A gente faz a integral do XJ menos meio até J mais meio para o valor de o JN mais 1. Então, o JN mais 1 vai ficar integral de XJ menos meio até XJ barra, né, que seria daqui até esse ponto onde chega a solução, depois de XJ barra até XJ mais 1, a gente faz, de novo, projeta agora na malha original. Bom, aí a gente chega nesse sistema aqui, né, nesse método, nesse modelo aqui, né, numérico 17. Ainda está na forma totalmente discreta. O que a gente quer? A gente quer obter semidiscreta. Para obter a forma semidiscreta de modo formal aí, né, o que a gente faz? A gente passa esse JN para o lado esquerdo, tá? Tem esse ΔT, a gente passa este fluxo F aqui, estão vendo, estão marcadas essas quantidades ΔX sobre ΔT, ΔX quadrado sobre 4 ΔT. Bom, para a gente obter, então, a forma semidiscreta, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar o limite de ambos os lados, ΔT no prazo. O problema, se a gente fizer isso, o F vai para infinito, tá? Ele explode, isso já é visto em outros trabalhos, tá? Isso que o F explode quando a gente vai obter a forma semidiscreta. Mas o pulo do gato, qual foi a ideia aqui?
foi identificar o ΔX sobre ΔT utilizando um parâmetro B, tá certo? Então, a gente usa o fato que o ΔX sobre ΔT ele é proporcional à velocidade da no-flow curve, tá? ΔT é uma velocidade, ela é proporcional à velocidade da no-flow curve. E aí a gente faz o quê, então? Coloca ΔX dividido por ΔT como da ordem de H de U sobre U, tá certo? Então, fazendo hipótese essa ideia, a gente introduz um parâmetro B, que ele vai trazer essa dinâmica. Então, nosso sistema de equações para ser resolvido, aí, né, o nosso esquema numérico para ser resolvido, ele vai ficar escrito assim, onde tem esse parâmetro B aí, que a gente vai obter, né, qual é a melhor alternativa para ele na demonstração do esquema, tá certo? Bom, então, onde esse UJ eles são descritos aqui, esse trabalho ele está sendo, foi submetido, já recebemos resposta do revisor, é um trabalho bastante longo, tem mais de 70 páginas, no qual a gente faz a descrição de toda a teoria, da construção da teoria. Para mostrar a convergência, vou falar rapidamente aqui, a convergência consegue fazer a convergência usando os métodos clássicos. Então, a gente adaptou uma teoria, tá, né, desenvolveu de uma teoria que existia, adaptou, que é chamada de Weak Asymptotic Theory, no qual a convergência ela captura mais a dinâmica da EDO, no qual a gente transforma o nosso sistema de equação totalmente discreto, né, no semidiscreto, e a gente consegue, então, a prova da convergência da solução nossa no sentido da Weak Asymptotic Theory, tá? Que é esse sentido aqui, 25. Esse sentido 25 aqui, a gente constrói uma família de soluções indexada por um parâmetro epsilon, e esse parâmetro epsilon, a gente toma o limite dele indo para zero, a gente chega na solução fraca, e a gente consegue mostrar aí a existência de solução, a estabilidade da solução. Na estabilidade, a gente tira as condições diretamente da prova do teorema. A gente chega nas condições de variação não crescente, no caso escalar, no caso multidimensional também. Então, a gente estende as teorias de Harkin para o caso multidimensional. A gente chega no princípio do máximo, que a gente consegue provar utilizando que a variação total ela é não crescente, e depois, para o caso escalar multidimensional, a gente prova a convergência para a solução entrópica, porque é isso que a gente precisa, a solução convive a solução entrópica, e o sentido da solução entrópica que a gente usa, tem vários, a gente usa de Kruskalin, que é o mais usado, tá? E para o caso de sistemas, como eu comentei, a gente chega numa condição chamada condição de positividade. A gente introduz um conceito de positividade fraca, no qual a gente enfraquece as condições de Lax e a gente consegue chegar em resultados bons, parecidos, no qual a gente não precisa calcular os altos valores. Tá? Bom, então, aqui para o caso multidimensional, essa aqui, eu vou mostrar aplicações, tá? Então, a aplicação é no modelo de águas rasas, tá? Dá para ver aí um primeiro modelo no qual a gente não coloca topografia, no segundo coloca topografia. Esse esquema aqui, a implementação dele, só vou dizer, ela é bastante intuitiva de fazer, a condição de estabilidade é fácil de ser implementada, o esquema numérico ele é bem pouco difusivo numericamente, tá? Ele tem a ordem estudada numericamente. Um outro modelo aqui é o problema de Euler 4x4, que tem variações aí. Então, a gente fez o problema Euler 4x4. Então, aqui eu estou mostrando como a densidade varia, né? O caso bidimensional, como a densidade varia, comparando com as soluções da literatura bastante bom, tá? O tempo de simulação, inclusive, ele é menor que vários métodos que são usados para chegar nos resultados parecidos. A gente consegue fazer os mesmos resultados numa malha não ter muitos elementos, tá? Agora, um outro exemplo aí,
tá? Que é a mesma equação de óleo, só com outras condições iniciais de contorno. Estou acabando já, tá? De óleo ainda com outra condição, no qual a gente tem reflexão nas condições de contorno. Esse é um problema bastante difícil de ser implementado numericamente, colocado as condições de contorno dele. Essa aqui também é o gráfico da densidade. A gente tem o gráfico da pressão, que é muito parecido, tá? A equação de óleo tem equação para densidade, pressão, momento e energia. Aqui também equação de óleo, mas com uma outra condição de contorno, a gente vai aparecer voltas aqui, tá? Que o método também captura bem, bastante nessas condições. Aqui também para pressão, vou pular. E outra aplicação, né, a equação de Buckley-Lewis, equação aí sim em meios porosos, né? Estava escrito meios porosos, mas é o único exemplo aí em meios porosos. Isso aqui é a equação para o fluxo bifásico, bidimensional. Aqui a gente está considerando que tem gravidade, mas o interessante de olhar aí é que o método é bem pouco difusivo, né? Ele com na malha, ele é pouco difusivo. E um outro exemplo é o fluxo trifásico. Aqui no fluxo trifásico a gente está colocando o fluxo trifásico água, óleo e gás no meio poroso. E aí, o exemplo que a gente tem é esse aqui, tá? A malha também não é muito grande, não precisa de muitos elementos. O domínio aí, obviamente, é homogêneo, né? O meio poroso é homogêneo, mas dá para colocar heterogeneidade. Bom, então, para terminar, nesse trabalho a gente desenvolveu o método Lagrangiano-Euleriano semidiscreto, gerou 2 trabalhos aí. E eu gostaria de agradecer a Unifal, Unicamp, a Unifal, que é onde eu trabalho, em Poços de Caldas, a Unicamp, que eu passei o ano passado como pesquisador visitante lá, a CAPES, a FAPESP pelo apoio, ao CNPq e a Petrobras, tá? Bom, muito obrigado. Bom, vou pedir para todos abrirem os áudios, por favor, para a gente fazer uma salva de palmas para o professor Anderson. Bom, vou abrir para perguntas aqui agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Eu quero, pode ser? Pode, claro, por favor. Oi, Wanderson. Tudo bem, Gregory? Tudo jóia, prazer enorme de vê-lo. Bom, eu tenho que te dizer que a sua apresentação foi bem técnica. E olha que eu estou tangente a esse projeto há anos, né? Eu acho que eu participei da metade, se não todas, aí, defesas. Uhum. Mas, então, eu vejo que tem muitos avanços e a descrição é interessante, mas sempre surgem umas dúvidas, por exemplo, como você enxerga a complexidade desse algoritmo para implementar, por exemplo, comparado com o que as pessoas usam, esses elementos finitos híbridos, Galerkin descontínuo? Como é a complexidade? Bom, ele é bem mais simples que esses métodos para implementação, bastante simples, tá? Você está imaginando, depende como com a malha desses galectos contínuos, desses elementos finitos híbridos aí, né? A malha que a gente... Diz que a malha deles é fixa, né? Sim, a malha fixa. Aqui eu estou considerando o domínio cartesiano, tá? Existe uma extensão desse método também para a malha geral, triangular geral. Então, isso aí complica um pouco na implementação. Mas, ainda assim, comparativamente a esses esquemas que mencionou, ele ainda é bastante mais simples, tá? E a extensão não é complicada para também. E a complexidade numérica? Porque, a mim, assim, ingenuamente, me parece que para calcular uma nova malha, né, essa mudança de malha a cada passo, você gasta muito poder computacional, não? Mas você não precisa calcular a nova malha. A nova malha, ela é deduzida teoricamente, você evolui com a solução até um ponto, na verdade, você não precisa... Qual é esse ponto, você não precisa construir esse ponto efetivamente. Quando você faz a projeção na malha original, a gente faz tudo isso teoricamente. A implementação, ela sai da malha original e volta para a malha original, tá? Você não precisa passar
intermediariamente por uma malha que não seja a malha original. Tá certo? Sim. A gente só faz isso teoricamente para encontrar o esquema numérico, mas no final das contas, a implementação, ele sempre é feito malha original para a malha original. Tá certo? A construção diária dele, ela fica só na teoria, mas a construção final mesmo a gente já faz na malha projetada. Daria para malha deslocada? Daria, inclusive, teoricamente, você conseguiria construir. Só como você disse, pode ter problema de colapso de onda. Então, para evitar isso, o que a gente faz? Porque você pode pegar uma malha, por exemplo, você tem uma malha que a discretização dela é homogênea. Quando você faz a evolução, ela não vai ficar mais homogênea. Você faz a evolução de tem que você perca elementos, você colapsa elementos. Então, pode ser elementos que ficam muito grandes, aí você vai acabar perdendo resolução quando a chegar em alguns elementos da malha. Para evitar isso, né, que tem o mesh moving, que a gente quer evitar nesse momento aqui, porque a gente não está fazendo o traçamento do choque ou das ondas caminhando, então a gente faz isso, a gente evolui com a solução malha fixa para uma outra, a mesma malha fixa. Tá certo? Para evitar o colapso de pontos. Muito bem. Bom, parabéns. A ideia geométrica, pelo menos, é linda, né? Sim. Obrigado, Grigori. Bom, obrigado, Grigori. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Fique à vontade aí. Bom, então eu vou continuar. Vai lá. Wanderson, e qual situação física você acha que esse tipo de implementação vai ajudar? Então, por exemplo, turbulência, que é mais preciso, ou você acha em ondas de choque mesmo? Lei de conservação, que é um algoritmo conservativo. O modelo ele foi deduzido para sistemas hiperbólicos. Não precisa ser uma lei de conservação específica, né? Pode ser uma lei de balanço mais geral. Como eu comentei, a gente pode ter termo de fonte que funciona bem, inclusive termos de fonte com deltas, funciona bastante bem. A implementação dele, desde que o esquema seja hiperbólico, ele vai funcionar. Mas o que eu quis perguntar é o seguinte, as pessoas simulam as coisas há décadas, né? Não é? Mas em que você acha que é a principal vantagem? Ou seja, além da beleza, qual que é a aplicação direta, né? Bom, ele pode simular qualquer equação hiperbólica, qualquer. Você não precisa, qualquer método numérico que você desenvolve, você aplica o método numérico no quê? Tipo de equação para a qual você desenvolveu. A gente tem mostrado simulações nas mais diversas aplicações, como você está dizendo. A gente tem utilizado em sistemas que estão hiperbólicos, estritamente hiperbólicos, que não estritamente hiperbólico, que tem vórtice, que tem turbulência. E você está dizendo que ele ganhou em todas as implementações comuns, tipo o Galerkin descontínuo, ou esses métodos hibridizados, ou controle de fluxo, ele ganhou em todas, é isso? É claro que não dá para ganhar em tudo, né? Então, é isso que eu estou dizendo. O que ele é a especialidade dele, assim? A especialidade do método, especificamente... Onde que ele ganha? Bom, isso aí eu não saberia dizer para você qual a especialidade do método numérico. Isso aí é bastante geral. Você sabe bem que existe um mundo muito grande dentro de esquemas numéricos, grande mesmo, tá? E por exemplo, se você for comparar ele com a produção de esquema hiperbólico, se você for usar, por exemplo, um método que tem um Riemann-Solver, é óbvio que o Riemann-Solver vai funcionar melhor do que ele. A desvantagem do Riemann-Solver comparado com esse método. No Riemann-Solver, você tem que resolver um monte de problemas de Riemann para construir as funções de fluxo. Com a vantagem desse método, você não precisa fazer nada disso. Você tem um esquema numérico implementado, basta você trocar a função de fluxo e fazer a simulação. Agora, por exemplo, você chega num método de Galerkin, por exemplo. O método de Galerkin não trabalha bem com problemas que tenha choque. Você não trabalha bem. Aí você faz o quê? Você implementa um Galerkin descontínuo. Quando você faz isso, você faz implementação de Galerkin descontínuo, você tem... a implementação ela é muito mais...
bastante técnica mesmo e bastante especializada, problema a problema. Tá? Nesse caso aqui, você não precisa fazer isso. Você constrói o simulador, você só troca função. Tá? Então, comparativamente com os esquemas, se você depende muito do que você quer fazer. Se você tem um problema que seja robusto, que era a ideia dessa, de fazer um método, esquema numérico que fosse robusto e geral, foi essa a ideia. Mas, por exemplo, se você quiser um problema especializado, é claro que você vai fazer o quê? Você pode pegar esse esquema numérico, esse que eu estou dizendo, que eu acabei de apresentar, e turbinar ele. Ou seja, por exemplo, aquelas funções de fluxo, aqueles parâmetros B, você calcula eles todo com a resolução de algum problema intermediário. Se for um problema de rima, você resolve um problema de rima. Tá? Então, o esquema ele é robusto e geral. Tá? Mas se você quiser resolver um problema específico, é claro que você vai ter que sentar e trabalhar com um problema mais específico para ver se ele é melhor ou pior. Essas simulações que eu mostrei aí, elas foram comparadas, né, com problemas no qual você resolvia o problema de rima. E é claro que eu tive que usar mais elementos na malha, mas o tempo computacional foi muito menor. Isso aí foi implementado em MATLAB. Isso está em MATLAB. Não sei o que foi feito no outro esquema lá, mas o tempo computacional foi menor. Então, você não precisou calcular, nem fazer cálculos intermediários de problema de rima. Tá? Então, a ideia foi justamente essa, fazer um esquema bastante geral. Beleza. Valeu. Obrigado pelo questionamento. Obrigado, Grigori. Obrigado, Wanderson. Eu vou encaminhar para a finalização aqui, a gente não tem mais muito tempo. Então, eu vou pedir para todo mundo abrir os áudios, por favor, para a gente fazer de novo uma salva de palmas para o professor Wanderson pela bela apresentação. Muito obrigado, professor. E com isso a gente encerra essa sessão de matemática aplicada. Algum dos organizadores quer dizer alguma coisa? Anderson quer falar alguma coisa? Remy quer dizer alguma coisa? Eu digo muito obrigado a vocês, achei muito legal, tá? Entrar aqui de penetra aqui na sessão, mas eu aprendi bastante coisa, achei muito legal e muito obrigado a vocês. Na verdade, Rodrigo, também gostei, infelizmente, devido a outras sessões e outras organizações paralelas, não pude participar de todas, mas hoje sobrou um tempo legal e foi legal ter participado aqui dessa sessão, que eu tenho uma grande interface, né, colaboradores e tudo mais. Então, só tenho a agradecer a vocês também por engrandeceram aí, né, a sessão de matemática aplicada, um evento que, inclusive, né, ocorreu até paralelo, né, com um nacional que está ocorrendo aí, mas deu para ver pelo público, que foi bem participativo. Então, parabenizo a todos aí pelas excelentes palestras, né, e participações, né, em conversas e tudo mais. Essa sessão de matemática aplicada da Reunião Mineira de Matemática foi primeiro, assim, muito legal, de alta qualidade. A gente viu a pesquisa, foi heterogênea, né? E a gente viu a variedade de pesquisa feita aqui em Minas. Ela não foi, o tamanho dela foi o tamanho das sessões em geral, mas eu sinto que ela poderia ser incrivelmente maior, com vários pesquisadores aqui de Minas. E eu fico muito contente e com uma esperança que a gente, no futuro, tem um diálogo cada vez maior entre os matemáticos todos, que estão em qualquer lugar, mesmo que não estejam no departamento de matemática, porque eu acho que tem muita coisa a ser feita em conjunto. Nem que seja, não estou falando necessariamente fazer artigos, mas trocar experiências e ter uma união política, inclusive, aqui em Minas Gerais. Eu acho que a matemática, a estatística, a matemática aplicada, são todas partes da mesma coisa, do mesmo bloco. E quanto mais junto a gente ficar, eu acho que mais todo mundo tem a ganhar. Então, parabéns, e agradeço, e parabéns a todos os palestrantes. Foram todas excelentes palestras, acompanhei todas. E com isso eu me despeço e espero todos de tarde. A gente vai ter uma plenária do Mário Jorge, depois vai ter uma sessão de homenagens e uma mesa redonda que, entre outras coisas, vai discutir também
uma possível criação de uma rede mineira, cujos moldes a gente não sabe ainda, mas que certamente um dos objetivos é unir cada vez mais a matemática, a estatística, matemática aplicada e estatística aplicada. É isso. Um abraço a todos.